E onde que começou isso, né? Aí a gente entra naquele assunto que eu particularmente gosto muito hoje, né? Mas antigamente não muito, que era, só ver que você tá pegando, acho que aqui não tá pegando direito, aí, que é sobre Adão e Eva, né? Não tem como a gente sair disso, tá? A história, a história de, da, de que os humanos vieram dessa forma, né? Que eles foram nossos primeiros pais, tal, cara, é a história que é a origem disso, tá? Por quê? O que que diz ali, né, a história de Adão e Eva? Que antes eles viviam num paraíso, né, que era tudo muito maravilhoso, eles tinham tudo e etc, não precisavam trabalhar, não tinham nenhuma dor e isso e aquilo. Mas depois veio a serpente, falou com eles de um fruto, eles comeram daquele fruto e aí começou todo o problema, né? Inclusive tem lá um versículo que fala: agora do suor do teu rosto comerás pão. Então olha só, tudo era tranquilo, mas aí você errou, você pecou e do suor do teu rosto comerás pão. Agora vai começar o trabalho duro. A ideia de sofrimento, de luta é essa aí, tá? Então, e isso talvez para algumas pessoas isso é mais consciente. Então, para quem vem de um histórico religioso, assim como o meu, né, cristão e tal, é muito nítido quando se fala em pecado. A gente aprende o tempo inteiro, você é pecador e isso e aquilo. Mas mesmo para quem não tem isso, cara, isso é meio que é um inconsciente coletivo, sabe? Então é uma crença que ela ficou tão forte que ela é como se ela contaminou todo mundo, né? Então a ideia de pecado, vamos colocar aqui, ó. Então, quando a gente acredita na história de Adão e Eva, acredita, eu sou pecador. Se eu sou pecador, eu não sou digno. Eu não sou digno. Se eu não sou digno, tem que ser difícil. É assim que acontece, tá? Então, a origem é isso aqui. Ó. A origem é essa, né? Mas, como eu já falei em outros vídeos aqui, cara, Adão e Eva é uma história. Lembra lá na escola? A gente aprendia isso? Eu não lembro muitas coisas da escola, não. Mas eu lembro que tinha diferença entre essas duas coisas aqui, né? Deixa eu ver, dá pra ver aqui ainda. História e história, né? A história era o quê? É uma fábula. Não é que é uma mentira, é uma fábula. A história é um fato histórico, é uma coisa que realmente aconteceu e etc, né? Então, qual que é o problema aqui da questão de Adão? Não é o problema não é a história em si. O problema é a pessoa acreditar que é verdade. Aqui é a mesma coisa da história da Chapeuzinho Vermelho. É a mesma, é uma história. A história do Chapeuzinho Vermelho é uma mentira. Pô, é claro, né? Só que você não consegue ser uma mentira. Ah, ela é uma história, ela quer contar alguma coisa. Adão e Eva é exatamente a mesma coisa. Então, o problema não é isso. O problema é eu achar que a história do Chapeuzinho Vermelho é verdade. Esse é o problema, né? Só que isso aqui, e aí, como eu tô dizendo, né? Óbvio, isso aqui varia de pessoa para pessoa, né? Mas, para mim especificamente, que vim desse contexto religioso, lá como testemunha de Jeová, isso aqui é a base de tudo. A base de tudo. Então, o que que eu precisei? Eu quero ter uma vida fácil. Eu quero ganhar dinheiro de uma forma fácil. Tá. O que que eu precisei? Eu precisei tirar a ideia de que eu era pecador. Só que, para eu tirar a ideia de que eu era pecador, eu precisei sair da religião. E sair da religião foi o maior trauma que eu já tive na minha vida. Então, olha como que, dependendo, né? Repito, isso vai de pessoa para pessoa. Para alguns, isso não é tão simples.
Talvez eu tô falando aqui pra você pecador, você fala, pô, que idiotice. Eu também acho. Hoje, mas não achava antigamente, né? Eu lembro que quando eu fui conversar lá com os anciãos, né, que é como é chamado quem toma conta, vamos dizer assim, né, da questão lá da Testemunha de Jeová, eu fui conversar com eles, e aí eu falei sobre isso. Eles querendo entender, né, porque eu parei de frequentar lá as reuniões, não ia mais. Eles falaram, pô, Fabrício, mas o que aconteceu e tal? E entre outras coisas, eu falei, cara, eu não acredito na história de Adão e Eva. Pra mim, não existe. Esse cara assim, não, Fabrício, mas como assim, não acredita? Isso é a base de tudo. Eu falei, sim, pois é. E aí, eles falaram, tá, mas se Adão e Eva não veio, mas e Jesus? Eu falei, também não acredito na história de Jesus. Jesus é um homem histórico. Óbvio, teve Jesus que foi muito diferente, um maior iluminado que já pisou nessa terra. Beleza. Agora, existe toda uma história. Ah, Jesus veio para morrer e tirar do pecado. Não. Se não tem pecado, como assim? Né? Então, eles olharam para mim e falaram assim, não, você vai ter que ser, lá eu uso o termo desassociado, né? E aí, para quem, eu sei que tem alguns de vocês que acompanham aqui que já são ou já foram e sabem como é que funciona. Eu fui desassociado, eles falam, por ser apóstata, né? Que é o pior possível lá, né? Você pode matar alguém, você é perdoado. Você pode ser um homem, ele pode ter 30 mulheres diferentes, não tem problema. Mas se você ser apóstata é a coisa pior que existe. E eu fui classificado, vamos dizer assim, como apóstata. Por quê? Porque eu não acreditava mais nas coisas que eram faladas lá, né? Então, isso aqui é muito importante você entender. Por quê? Reforço. Vai de pessoa para pessoa. Às vezes, o que atrapalha você a ter uma vida fácil é a sua crença religiosa. E aí você precisa ver, será que eu consigo continuar aqui? Eu consigo continuar nessa igreja aqui acreditando que eu não sou pecador? Se for, ótimo. No meu caso, por exemplo, não tinha como. Então, precisei sair.